Olá, meu nome é João Eric, sou aluno do curso EAD de Ciências Biológicas pela UFPB Virtual. Estou vinculado ao polo de Itaporanga, Paraíba. E hoje eu trago para vocês o vídeo de uma aula prática da disciplina de Invertebrados 2, que tem como professor o professor Celso e tutor a tutora Maria de Souza Coelho. Então, por solicitação do professor, a gente teria que observar e falar um pouco sobre a estrutura dos 3 filos estudados neste período: os filos Molusca, Annelídeos e Artrópodes. Então, dando umas voltas aqui na Caatinga, nos ecossistemas, eu encontrei alguns representantes desse filo e eu vou mostrar para vocês agora. Então, pessoal, estou aqui com um animal invertebrado do filo dos artrópodes, certo? Lembrando que artrópodes, o que é que significa? Arto vem de articulações e podes, patas. Então, no caso, artrópodes são animais que possuem patas articuladas. São animais invertebrados que possuem patas articuladas. Os artrópodes são divididos em 5 grupos. Existe o grupo dos insetos, dos aracnídeos, dos crustáceos, dos quilópodes e dos diplópodes. Nesse caso aqui a gente está com o indivíduo do grupo dos insetos. E como que a gente pode identificar isso? O grupo dos insetos é formado por um par de antenas e 3 pares de patas. Então a gente pode observar aqui o seguinte: o corpo deste animal é dividido em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. Eles também possuem um exoesqueleto. Isso é uma característica geral dos artrópodes. Com o tempo, eles precisam trocar esse exoesqueleto para que assim possam crescer. No caso, os mamíferos crescem porque tem um endoesqueleto, certo? Então eles crescem de dentro para fora. Já os artrópodes, eles possuem um exoesqueleto e por isso precisa estar trocando. É um processo que a gente chama de muda. Então aqui eu tenho uma abelha, um artrópode, ela que está no grupo dos insetos, e a gente pode identificar porque possuem 6 patas. Sempre que tiver 6 patas, a gente já sabe que são insetos. Esses animais aqui são muito importantes porque atuam no processo de polinização das plantas, no processo de reprodução das plantas. Então, eu estou aqui com algumas representações do filo Molusca. Coletei alguns caramujos de água doce em um rio próximo à minha casa. E eu vou falar um pouquinho sobre esses animais. Bem, aqui eu tenho apenas uma concha. A gente pode observar que não tem mais a presença, não encontrei nenhuma concha com a presença do caramujo dentro. Mas eu queria falar um pouquinho. Então, molusco significa animal de corpo mole, certo? O corpo ele é dividido em 3 partes. Como aqui eu não tenho o animal para simbolizar, tenho apenas a concha, foi o que eu consegui, eu vou colocar uma imagem ilustrativa e vou falar um pouquinho sobre este animal. Então ele possui o corpo dividido em 3 partes. Quais são essas? Cabeça, massa visceral e pés. Na cabeça estão localizados os órgãos de sentido, como olho, tentáculo maior, tentáculo menor, poro genital, dentre outros. A massa visceral, que vai ser aqui dentro da concha, certo? Dentro da concha a gente tem algumas glândulas que atuam na produção da própria concha, certo? Algumas glândulas que atuam na produção dessa concha. Também tem a maior parte dos órgãos desse animal vão estar aqui dentro dessa concha, que a gente chama de massa visceral. A maioria dos órgãos estão dentro da concha, estão na parte da massa visceral. E por fim, os pés, que atuam na locomoção destes animais. Bem, por fim, estou aqui com animais do filo Annelídeo. São animais invertebrados que possuem um corpo em formato cilíndrico, alongado e composto por anéis. Por isso o nome Annelídeos é composto por anéis segmentados. Os anéis não representam apenas divisão externa dos anelídeos. Nestes vermes, os órgãos internos ficam localizados em determinados anéis do corpo dos animais. Eles apresentam uma simetria bilateral, ou seja, se eu for partir um animal desse ao meio, ele vai se dividir em 2 partes. Então essa é a simetria bilateral. O sistema digestório é completo, de boca e ânus, possui a boca e o ânus. Possui um sistema circulatório fechado, com a presença de sangue. Respiração cutânea,
nas espécies terrestres, no caso aqui essa minhoca, uma espécie terrestre, ela possui uma respiração cutânea. Presença de musculatura na parede corporal responsável pelo movimento do animal. Então no caso aqui a gente tem os anéis, e esses anéis eles possuem uma musculatura que é o que faz com que esse animal consiga se locomover. Então esta foi a minha aula prática, espero ter alcançado o objetivo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!